Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel e hoje eu vou te mostrar um pouco do progresso do desenvolvimento do meu jogo na Godot Engine. Desde muito pequeno eu gostava de criar minhas próprias histórias e de escrever no computador, um bloco de notas. Quando eu cresci, eu acabei descobrindo que eu tinha muito interesse em programação, e isso basicamente foi o que me impulsionou a continuar procurando sobre como desenvolver o jogo que eu pudesse fazer do meu jeito, com todas as características, a parte visual, a história, a narração, como tudo isso funcionava. Levou um bom tempo, eu não tinha muito conhecimento na época sobre todos os pormenores de tecnologia. Então eu tava tentando ver o que eu fazia ainda, se era algo mais simples, algo mais complexo. Eu não tinha ainda noção de como as coisas funcionavam, o que dava pra fazer ou não. Porque existem jogos que são realmente muito difíceis de se desenvolver. Um GTA da vida, assim, ele é muito difícil, muito complexo, envolve muitas camadas, física, modelagem de recursos, né, dos assets, dos materiais, sistema de iluminação. E isso é muito amplo, é massivo a quantia de informações e código de ajustes que você tem que fazer para que isso tudo funcione. Então eu olhei para isso e achei muito interessante o aspecto cartoon de muitos jogos, como The Sims ou League of Legends. Os personagens têm muitos detalhes, eles têm muitas informações, eles interagem entre si, mas ele não é realista ao mesmo tempo. Ele é colorido, é agradável aos olhos, né? Assim como The Sims 4, por exemplo, ele é um jogo cartunesco. GTA V também é um jogo um pouco cartunesco, ele não vai totalmente para a área do realismo, então o jogo fica agradável aos olhos, fica bonito. Quando você força muito para realismo, acaba ficando um pouco datado. Quando você deixa essa parte de realismo de lado, você consegue se dedicar mais para a parte criativa do projeto, para adicionar recursos, features, polimentos e deixando o projeto único, sem ser mais um jogo genérico e mal feito. Quando eu comecei a procurar engines que poderiam me auxiliar a fazer isso de forma mais fácil, mais prática. Eu encontrei a Unity e a Unreal Engine. A Unreal Engine já tinha a premissa de ser mais realista e de entregar muito mais qualidade visual extrema, né? Eu não precisava disso, mas quando eu comecei a estudar na Unity, eu não olhei muito para isso e não tinha interesse. E comecei a aprender a programar o jogo. Então eu comecei a aprender como a interface funcionava, como as coisas eram organizadas, né? E infelizmente a Unity lançou uma publicação que estava mudando as suas políticas internas. Então eu tive que mudar e sair da Unity porque o método que eles estavam oferecendo para quem utilizava as ferramentas deles era muito ruim, assim, ninguém gostou. O Cellbit também se posicionou, ele estava desenvolvendo um jogo na Unity. O ponto é que muita gente saiu fora da Unity por conta das políticas. A Unity voltou atrás, mas ainda assim ficou muito ruim as políticas deles. Eu migrei para Unreal Engine. Quando eu migrei para Unreal Engine, eu me deparei com alguns problemas. Eu só poderia utilizar a Unreal Engine no Windows e eu usava Linux. Uso até hoje, né? E eu queria poder usar em ambos os sistemas operacionais. Eu queria uma engine que não fosse exclusiva de um sistema operacional, que eu pudesse usar em ambas as máquinas. Eu tenho dual boot na minha máquina, eu uso Windows e Linux e eu uso para programar o Linux. Aprendi como as coisas funcionam. Então, a Unreal Engine estava consumindo absurdos de 20 GB de RAM e meu PC não tem 20 GB de RAM, tava 100% os 16 GB e a máquina simplesmente crashava, travava tudo. Parece que eles não compilaram 100% o projeto e então a máquina tinha que ter 32 GB de RAM para poder executar. Então eu acabei desistindo de usar a Unreal Engine e eu fui para Godot Engine, que era uma opção open source. Ela é gratuita para fazer download, ela não cobra royalties quando você vender o jogo. Eu particularmente no começo senti um pouco de dificuldade porque eles não têm ponto e vírgula, as classes, ele não tem abre e fecha chaves, então eu programo em Java, em C Sharp e tudo tem um começo e fim, e no JavaScript não tem ponto e vírgula, não tem nada, então fica um pouco difícil de entender o código, mas nada que com o tempo eu não pudesse aprender, né? Como eu tive que reaprender a fazer o jogo do zero em 3 entes diferentes, o projeto acabou atrasando muito pra mim. Já era pra mim ter muito mais coisas resolvidas. E, enfim,
Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que eu já consegui e nos próximos vídeos eu já pretendo trazer a construção de cenários, adição de features, um sistema de inventário. Eu pretendo adicionar no jogo também um sistema que permite você construir coisas, objetos. Vai ter embarcações, construções, você vai poder reformar a sua própria casa, mas isso é uma coisa pro fim do projeto. Eu preciso adicionar ainda as features básicas, os recursos básicos do projeto. Essa história vai ser sobre uma civilização de ratos bem pequenos que vivem em uma floresta tropical. O nosso protagonista vai se chamar Charlie. Ele vai ter a sua família, ele vai ter seu trabalho e ele é um grande pescador. Ele trabalha junto com o irmão dele numa embarcação. Essa civilização de ratinhos é uma realidade alternativa, onde ao invés dos humanos que estavam nas cavernas dominarem o mundo, são os ratinhos que acabam evoluindo e acabam dominando o mundo deles, mas numa escala bem menor, né? Numa floresta bem gigante, mas eles lá na área deles vão ser bem pequenininhos. Eu pretendo adicionar recursos onde você vai poder caminhar pelo cenário e você vai passar por cavernas e regiões onde vai ter humanos, homens das cavernas. A história ainda eu tô terminando de escrever. A estética da cidade vai ser semelhante à revolução industrial que houve no nosso mundo. Então vai ter máquinas a vapores andando nas ruas, vai ter fábricas, indústrias, mas ainda bem no começo, as coisas vão estar bem no começo. E então no começo do jogo você não vai ver quase nada de máquinas andando na rua, mas no decorrer da história você vai ver carros, pequenas locomotivas sendo construídas e no final do jogo elas vão estar funcionando. Eu pretendo adicionar meio que uma evolução da cidade conforme o jogador vai passando o tempo e zerando o jogo. Base da história ainda eu tô decidindo motivação. Eu tenho já elas escritas, eu só tô vendo como eu vou inserir elas de uma forma bem natural. Mas vai ter a ver com grandes roedores que vão atacar a cidade. Não a cidade em si, mas as plantações da cidade. E esses roedores serão coelhos. Como eles vão fazer isso, eu ainda tô decidindo. Mas vão ter outros problemas por trás dos coelhos. E, enfim, eu não quero dar spoiler da história, né? Tenho que terminar de escrever ela. Mas a princípio foi isso. Eu utilizei de inspiração um desenho que foi publicado no YouTube há algum tempo atrás. E a gente chama aqui de Corrida dos Ratos. Mas eu gostei não da estética, mas sim do mundo que o autor criou. Uma civilização onde eles vivem como humanos, mas se comportando como ratos. E eu gostei sim desse tema. Então foi uma boa inspiração pra mim. E eu gosto muito também da estética dos filmes do Estúdio Ghibli. É uma estética agradável, bonita, suave, colorida. E sempre que eu parei pra assistir esses filmes, eu me peguei muito envolvido, assim, 100%, me conectava muito com esses filmes. Então eu quero transmitir isso no meu jogo, que a estética do jogo seja suave, seja agradável, cartunesco, que o jogador não tenha pressão de zerar o jogo, em que ele simplesmente percorra o cenário, que ele interaja com cidadãos da cidade e que as coisas simplesmente funcionem, que não seja uma missão atrás da outra. Eu quero evitar ao máximo isso, estudar mais sobre, para evitar colocar esse tipo de mecânica em que você é colocado para zerar o jogo o mais rápido possível e você não quer aproveitar o jogo, você só quer zerar, o que acontece muito com jogos de grandes estúdios. Eu quero que seja uma experiência agradável. Eu vou focar bastante na parte da trilha sonora. Já tô procurando também plataformas que disponibilizam, né, comercialmente trilhas sonoras, para deixar o jogo bem envolvente, sem aquela forçação de só complete sua missão e vai para a próxima. Que o jogador se sinta relaxado dentro do jogo, sem a pressão de ir para a próxima missão. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para acompanhar o projeto. E se tiver alguma ideia para melhorar ou adicionar, deixa aqui nos comentários. Sua opinião vai ser super bem-vinda.